Boa noite, boa noite. Você que acompanha aqui o Edcast pelo canal Estudando Direito Brasil. Tô aqui de novo, vocês estavam morrendo de saudade, pode dizer aí, né, dos nossos episódios. E aqui tá a sua colega Ana Feijó, acompanhada do colega Rogério Almeida, né, advogado e terapeuta, eu vou já falar dele, mas eu sei que eu vou repetir um negócio que vocês estão aqui há horas assistindo. Nossa campanha, que nós abraçamos junto com a Ordem dos Advogados do Brasil. Advogados cobram consulta. É justo, é legal. Imagina aí o tanto de tempo que você levou para se tornar essa pessoa especialista na sua área, essa pessoa dedicada ao tema. E por que que esse seu cliente ou esse futuro cliente lhe procurou? Então, você deve ter, né, algum momento de referência dentro desse cenário jurídico e você vai prestar esclarecimentos que mudam a vida das pessoas. Você vai entregar caminhos, às vezes resoluções até extrajudiciais. Nem sempre essa conversa que é tida na consulta, ela vai levar à judicialização dos casos, vai levar aquele cliente que está te consultando a processar, a fazer um procedimento judicial, um procedimento que necessite que você seja contratado como advogado na seara judicial. Você pode ali estar acompanhando na seara extrajudicial ou só com os teus esclarecimentos, você vai estar dando todo o encaminhamento para a resolução do problema deste cliente. Então, cobre os seus honorários por esta consulta. Está lá no nosso estatuto, é super claro, é nosso direito cobrar isso, e isso a gente tem que fazer uma cultura entre os profissionais do direito, os profissionais da advocacia. Médico cobra, fisioterapeuta cobra, dentista cobra, a galera, todo mundo cobra por consulta. Por que só advogado é assim, criticado por cobrar consulta? Não, advogados, botem isso na cabeça, cobrem consulta, é justo, é legal. Bom, estou aqui com o Dr. Rogério Almeida, advogado, especialista em mediação, terapeuta sistêmico, né, que é um negócio bem complexo de se entender, mas eu acho que é a tendência natural da jurisdição, do jurídico, do judiciário, de toda do mundo do direito, à constelação, ao tratamento sistêmico, né, e à justiça restaurativa. E a gente está com ele aqui, que é uma das falas mais relevantes do Estado, é também uma pessoa que estimula muito aos colegas a estarem participando de capacitações na área. E eu queria que você olhasse aqui para essa nossa câmera e desse seu boa noite para a galera que nos assiste hoje aqui no Edcast. Então... Bem, boa noite, Ana. Boa noite a todos que acompanham esse canal Edcast. Eu queria parabenizar pela coragem de fazer esse canal, porque comunicar não é fácil e só comunica quem tem conhecimento sobre o assunto que está tratando. E também é relevante esse canal porque ele traz informações importantes para o mundo jurídico e também para a sociedade. Então vocês estão todos de parabéns e espero que a nossa conversa seja uma conversa descontraída e ao mesmo tempo séria. Né? A gente tem que disseminar o conteúdo jurídico para pessoas, não só os técnicos do direito, né? A gente tem uma sorte muito grande do nosso canal ser assistido não só por profissionais da área jurídica, mas também leigos, a comunidade geral. O YouTube é um mundo, né? E quando veio esse tema da justiça restaurativa, eu lembro muito de programas da televisão que faziam todo um quadro que tinha muito da área criminal, que era a pessoa que cometeu o crime indo conversar com a suposta vítima. E esse nome, Justiça Restaurativa, chama bastante atenção. Mas acho que a gente precisa saber o que é essa tal Justiça Restaurativa. Rogério. Bem, a Justiça Restaurativa ela foi trazida para o Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça, com essa roupagem, essa cara de direito, mais especificamente na área do direito penal. Mas o que é que ocorre? A justiça restaurativa, é curioso até falar isso, ela nos foi ensinada pelos índios, pelos negros, as tribos africanas, que não frequentaram a faculdade, não frequentaram a universidade, mas
Quando o assunto era resolver conflitos em suas comunidades, em suas tribos, em suas sociedades, eles faziam as reuniões circulares. E essas reuniões só se encerravam quando chegava a um consenso. Qual era a ideia? Era que fosse restaurada aquela questão. E que a pessoa que cometeu um delito, ela não fosse banida, ela não fosse excluída daquela comunidade, e sim fosse encontrada uma forma de restaurar aquela situação. Então, justiça restaurativa, o CNJ, ele traz um conceito muito apurado, mas ele é restaurar, reparar, atribuir responsabilidades através do diálogo. Simplesmente isso. E quando a gente pega assim, essa visão, trazendo esse começo aí da área criminal, a gente vê que a vítima muitas vezes some, né, no processo criminal. Eu estudando sobre justiça restaurativa, vim me aperceber disso. Por exemplo, se eu sou assaltada, eu vou lá, comunico a ocorrência do crime e o Estado toma meu lugar e vai atrás do bandido, né, do réu, do criminoso, da pessoa que me cometeu esse dano e vai tentar punir. Eu mesma saio de cena. Eu termino virando até mera informante dentro do processo. E fui eu que sofri o dano, né? Nada me foi restaurado nesse sistema tradicional, né, de persecução penal. E aí, o interessante da justiça restaurativa é isso, né? É você trazer até a própria vítima para ser protagonista desse procedimento, né? Pela formalidade jurídica, o processo penal, quem fica como vítima é o Estado, a sociedade. E o Ministério Público, ele é que fica com a missão de defender essa sociedade. O réu fica já de um lado, acusado. A princípio ele é culpado, na teoria se diz, não, a princípio... É indúbio pro ele é inocente, mas já vem aquela presunção de culpa. E a vítima, ela fica fora do protagonismo. E aí vem o Howard Zehr, um sociólogo e estudioso norte-americano, que ele, no seu livro... que ele trata das lentes do direito penal, ele diz claramente, o olhar é retributivo. Bateu, levou. Você cometeu um crime, aí vem as perguntas básicas do direito retributivo, que o direito penal contemporâneo trata. Houve um crime? Quem cometeu um crime? E qual a pena que ele vai ter que cumprir? A lente retributiva é essa. Para a lente restaurativa, houve dano? Quem sofreu o dano? Como será reparado este dano? Ou seja, totalmente diferente. E, de um lado retributivo, a vítima ela perde o seu poder, a sua força como protagonista. Na lente restaurativa, ela fica à frente. Eu tenho um caso que é emblemático, que me trouxe a uma reflexão. Um cliente no interior do estado, ele nos contratou por porte ilegal de arma. Olha a história, ele tinha um revólver e andando na bicicleta dele, a polícia parou, fez a abordagem, ele estava com o revólver. E aí, foi levar à delegacia e responde a processo. E eu perguntei, por que você tem esse revólver? Não, porque eu sofri uma facada. E aí mostrou a facada. E fui hospitalizado. Depois, continuei recebendo ameaças. Fui à delegacia, registrei queixa. A pessoa continuou andando para cima e para baixo. Foi embora da cidade. Eu fiquei com prejuízo financeiro. Fiquei com medo, com as dores, aí meus vizinhos compram uma arma, porque a qualquer momento ele pode voltar. E aí, ele comprou essa arma e foi abordado pela polícia militar, e a polícia foi cumprir a lei, a legislação vigente. Aí eu perguntei para ele, mas o que você quer? Aí ele disse, eu queria apenas que ele me pedisse desculpas, e pagasse os prejuízos que eu tive, que eu fiquei hospitalizado, tive que comprar remédio.
Então, é diferente do que o processo penal propõe, que abriria um inquérito e do inquérito o Ministério Público iria fazer a denúncia e depois o acusado ia responder, ia ser preso e ficava por isso mesmo, como se a prisão fizesse essa justiça que as pessoas colocam. A gente assiste os programas televisivos, a pessoa sofrendo porque teve um dano emocional, a perda de uma pessoa, ou perda material, foi roubada. E a pessoa, quando vê a lente da câmera, olha e diz, eu quero justiça. Mas o que é justiça para essas pessoas? E aí vem 3 fases, 3 ondas do judiciário brasileiro. A primeira onda que diz que justiça é a gratuidade, para que todos tivessem acesso à justiça, através da gratuidade. A segunda onda que veio, que os direitos coletivos e difusos fossem respeitados, fossem buscados através das pessoas, da sociedade. E na terceira onda é que os meios adequados de resolução de conflitos também possam significar o verdadeiro acesso à justiça, que nem sempre é o processo judicial, a jurisdição, ter que judicializar um processo. O que é que acontece na justiça brasileira? É que, o exemplo, na Constituição do Império, lá tinha que a mediação deveria ser usada antes da judicialização. Na Constituição do Império? Na Constituição do Império. A mediação, que é muito parecido com a justiça restaurativa. Quando veio a primeira Constituição da República, alguém disse, não, vamos tirar a mediação aqui. E aí se começou a cultura do litígio, se continuou nessa época e todo mundo acha que, por uma questão cultural, se você tem 2 crianças em casa, as crianças estão brigando, geralmente chega o pai ou chega a mãe, opa, tá de castigo, brigar é feio. Então já aprende dentro de casa que errou, castigo. Não chama as crianças, estão brincando por quê? Não, porque esse brinquedo é meu, não, vamos dividir os horários, vamos. E aí estabelece um diálogo e eles vão fazer uma reflexão sobre aquilo, de poder estarem juntos, utilizando aquele brinquedo, eles poderem estar negociando como é essa rotina e não ficar, culturalmente pra gente brigar é feio. E aí vem os códigos que são excessivamente racionais e o judiciário nosso é isso, abre aqui, esse artigo foi violado, vamos aqui às provas materiais, provas testemunhais, e depois nós vamos ver se a pessoa ela foi realmente culpada ou não, e vamos atribuir uma pena. E aí está feita a justiça. Agora eu pergunto, vá perguntar à pessoa vítima se a justiça foi feita. Que muitas vezes a vítima ela quer outra coisa. Ela quer que a sua questão emocional seja acolhida. Porque todas as pessoas têm o lado racional e o lado emocional. A gente tem aí noções de verdade, né? Eu recebi uma figurinha outro dia no WhatsApp, num grupo de advogados, que é assim, ele não mente, ele fala a versão dele, né? Então, assim, as pessoas apresentam suas versões da verdade e querem que alguma delas prevaleça, né? E com essa questão da restauração, você não tem mais essa disputa de quem está falando a verdade ou não. A gente tem aí a recuperação do dano. Né? Sim. Eu vejo muito na justiça do trabalho, Rogério. Às vezes eu vejo trabalhador, né, que passou por uma situação angustiante na relação de trabalho e ele interpõe uma demanda judicial não para poder ir atrás de um salário atrasado ou de uma férias que não foram pagas ou coisa do tipo. Ele quer olhar na cara do empregador e quer falar um monte, quer chutar o pau da barraca e falar tudo o que queria ter falado na constância da relação trabalhista e que ali dentro da sala de audiência ele quer, né, dar assim, lavar a alma, né, mostrar que, olha, tudo que você me fez, eu também vou me incomodou e tudo mais. E também na seara de família. Se bem que na seara de família, por isso que a gente fecha a porta, gente, ó. Audiência familista, a gente fecha a porta porque as pessoas realmente desabafam na mesa de audiência, né? Começam a falar dos pormenores da relação. Isso também tem a ver com essa questão de restaurar, né? As pessoas se apaziguarem por esse diálogo, né? Tem tudo a ver. E
muitas pessoas não gostam dessa minha posição que eu vou falar agora, mas é o seguinte, pelo judiciário ser um ambiente excessivamente racional, você vai trazer para o debate, para a discussão, pessoas que estão emocionalmente, eu diria assim, abaladas, no mínimo, pelo que foi dito, que não foi dito na relação, porque eu cuidei do meu pai e meu irmão não cuidou, então eu acho que eu tenho mais direitos. Por aquele filho, ele ser um filho que antigamente era chamado bastardo, não tem direito. O único filho que tem direito à herança é o que é do casamento, com a mamãe, com o papai. Esse aqui, que era relação extraconjugal, não tem direito. Então, as pessoas, elas colocam a emoção à frente. Aí você vai por uma audiência de família e o juiz, o promotor, todo mundo tenta, vamos racionalizar. Não adianta, é enxugar gelo. Tem que tirar as pessoas desse ambiente, conversar com um lado e dizer o que você está sentindo. E ela vai contar. Fulano prometeu que seríamos felizes e eu não fui feliz, fui traído. E aí vem toda a descarga emocional. E aí naquela primeira reunião, essa descarga vai sendo colocada para fora. E aí depois você começa a conversar e pergunta, se você fosse dizer alguma coisa para ele, você diria o quê? E aí é mais uma descarga emocional que vai colocando para fora. E depois você pergunta, o que você quer? Eu quero vingança, vingança. Então, o ambiente judicial para vingança é um pouco complicado. Então, o que é que você vai ganhar com isso? Você tem filho? Tem. Você ama seu filho? Eu amo. Você sabia que o problema do divórcio maior para os filhos não é a separação dos pais, e sim o que é que os pais vão fazer a partir de agora com ele? Se vão tratá-lo como um ser humano que merece o amor do pai, da mãe ou do casal, ou vão tratá-lo como um objeto que vai ser puxado para um lado ou para o outro. Ou um amor que é doentio, que meu filho só vai ser feliz se eu cuidar dele, não vai ser feliz se o outro cuidar. Então vocês têm que refletir sobre isso. Aí as pessoas vão para casa, vão refletindo. E na terceira reunião você pergunta, você tem uma proposta? Aí a pessoa, se ele fizer isso, se ele fizer isso. E eu não conto nada para o outro lado do que eu estou conversando. E aí do outro lado é mais ou menos parecido. Eu vou saber quem está influenciando essa pessoa. Se essa pessoa está sendo contra a outra porque ela quer ou porque tem um terceiro que está ali dizendo, você está no meu teto. Você se divorciou, voltou para casa, agora na minha casa quem manda sou eu. Então você não vai falar com ele mais. Você não vai. E aí a pessoa materialmente depende, emocionalmente depende, quer tentar um diálogo, um acordo, mas não consegue. E aí você vai mostrar para a pessoa, olha, quem é o pai e a mãe é quem tem que ter a responsabilidade de criar. Você está terceirizando. Você acha interessante? A pessoa vai refletindo. Mas no final quem decide é ela. Eu quero desse jeito, quero desse jeito. Então está resolvido, vai ser desse jeito. Mas quando ela reflete e vê que o melhor para o filho, o melhor para ela, é ela deixar essa história para trás e mirar no hoje, mirar nos novos projetos de vida, nas novas relações, nos novos sonhos, e aí ela deixa ir. E aí quando vai para a audiência futuramente, ela já vai desarmada. Quando você faz essa conversa, essa escuta, você está fazendo a escuta como advogado ou como terapeuta, Rogério? Quando você faz esse trabalho? É uma mistura, porque o terapeuta ele aprende a colocar as frases reflexivas. Por exemplo, tem uma frase que é muito forte, você ama seu filho. Isso toca todo mundo. E aí, amo. E aí, como você pretende demonstrar esse amor para o seu filho? Aí ele, não, é dando cuidado, tenho que proteger ele, porque o pai dele, eu não sei se vai ser bom ele ficar perto. Aí eu digo, vamos ver o conceito de amor. Eu vou mostrar o conceito de amor. Por isso que eu entendo, Ana, que a reunião dos países mais ricos do mundo já chegou a esse consenso. O profissional do futuro ele tem que buscar a consensualidade e a criatividade e tem que conhecer outras áreas do conhecimento também. Por quê? Porque as pessoas elas buscam outras formas de resolver as suas questões. Elas querem suas questões resolvidas e, ao mesmo tempo, elas têm uma questão emocional mal resolvida. Começa onde? Na infância.
Então não tem como fugir. O terapeuta também ele está olhando. Mas eu não vou terapeutizar as pessoas, eu vou fazer perguntas chaves, levar a pessoa a fazer uma reflexão, entendeu? Mostrar o que é o amor, qual a maior probabilidade de ela ser feliz, se é nesse caminho, a maior probabilidade da criança ser feliz é por esse caminho. Se ela quer uma compensação do outro lado, faça uma proposta para que o outro lado compense. É melhor do que uma proposta de vingança. E aí a pessoa vai refletindo e vai mudando. E vai tentando restaurar, então, o que ela se achou que lhe causou dano, né? Tem uma pessoa que se acha vítima, eu investi no meu relacionamento e o que é que eu recebi em troca? Não fui reconhecido. Então ela quer de alguma forma que seja restaurado. Na hora de dividir os bens não quer dividir, na hora da guarda não quer liberar o filho para guarda, aí começa a alienação parental. E aí por aí vai. Então tem que se construir uma forma de que a pessoa, ao invés dela olhar para o conflito, ela olhe para algo maior. Algo que tenha valor, tenha significado para ela, que aí ela vai... E ela não pode achar que o advogado é o salvador da pátria, que o juiz e o delegado são os salvadores, porque eles não são. Quando você falou aí até do efeito psicológico do processo, eu acho interessante a noção da força que é esse negócio do processo judicial. O efeito mesmo, né? Tanto é que, por exemplo, quando você recebe uma carta de cobrança, né, o credor vai falar assim, olha... Você pague em tantos dias, sob pena da gente entrar com o processo de execução. Chega muito cliente no escritório falando assim, doutor, eu recebi essa carta aqui, vão me processar, né? Aquele medo. O que eu faço? Eu faço, então, assim, o medo do processo, ou os sentimentos que envolvem o processo, meio que coagem, né? É um método de coação para as pessoas chegarem. Eu também escuto muito, minha mulher vai me botar na justiça para poder dividir os bens, se eu não aceitar isso, eu não vou ter um menino. E aí, muito disso acontece. Mas deixa eu te falar. Eu querendo vivenciar esse modelo de justiça restaurativa, como é que eu devo proceder? Eu, enquanto parte, eu tenho como chegar para o meu advogado e falar assim, a gente podia fugir desse negócio da judicialização do processo, do rito do processo, para poder a gente tentar... fazer de uma maneira... Porque eu fico imaginando um parente de alguém que sofreu um crime e o algoz foi condenado em 10 anos, né? E o pai dessa pessoa, né? Assim, 10 anos não compensa o mal que fez pro meu filho. Vai lá e mata, né? Vai lá dar uma surra na pessoa. Então, isso nunca vai compensar, né? Como é que se tem acesso à justiça restaurativa? Bem, juridicamente falando, a Resolução 225 de 2016, ela coloca à disposição do sistema de justiça a justiça restaurativa desde o ambiente da delegacia. O delegado ele tem poderes através da justiça restaurativa de poder, quando recebe uma queixa, uma denúncia, registrado um boletim de ocorrência, ele pode muito bem encaminhar para que a justiça restaurativa ela seja feita, um profissional. Agora, eu tive várias reuniões com a Secretaria de Segurança e eu coloco à disposição, mas... Não é feito. E qualquer tipo de crime pode ser feito metodologias da justiça restaurativa? Aí vai muito da cultura do local. Por exemplo, tem profissionais que acham que tem que começar pelo menor para depois ir para o mais grave, né? E, de uma certa medida, eu concordo, porque crimes que abalam uma sociedade, crimes que levam dor à alma das famílias, é muito mais complicado se trabalhar a justiça restaurativa. Isso aí tem que ter todo um corpo profissional, multidisciplinar, que possa trabalhar isso. O facilitador em justiça restaurativa, psicólogos e pessoas que estão cuidando do processo, da família, que sejam também envolvidos para que não alimentem a espiral do conflito. Porque não adianta você participar de uma sessão para tentar restaurar uma questão, quando você chega em casa, a dose é contrária. Você está perdendo seu tempo, aí você não vai ganhar nada com isso. Porque
há uma dimensão psicológica da restauração. É que na relação de equilíbrio entre uma pessoa e outra, a relação positiva, eu te dou amor, você pega aquele amor, coloca mais um pouquinho de amor e me devolve. Isso os casais fazem isso, as amizades fazem isso, a relação de trabalho é assim. O equilíbrio negativo, como é que se dá? Se eu faço mal a ti, há uma tendência natural do ser humano é querer compensar, reequilibrar de novo a balança, fazendo também o mal para aquela pessoa. E aí entra a justiça restaurativa dizendo o seguinte: opa, você pode reparar, dando uma proposta para que essa pessoa possa reparar de algum jeito diferente, que não seja também olho por olho e dente por dente, como no Oriente, ainda é assim, como foi no passado aqui no Ocidente. Hoje, justiça restaurativa aqui no Piauí, eu só conheço eu, que na prática faz. Mas os clientes que vêm até mim são poucos. Os advogados, eles não conhecem como funciona, e eu percebo que alguns vão dizer assim: eu acho que tem que resolver dentro do processo judicial mesmo, porque isso aí não é fazer o direito, isso aí não é direito penal. Concordo em gênero, número igual. Justiça restaurativa nunca foi direito penal. Justiça restaurativa é uma pausa no processo penal, no conflito penal, para as pessoas conversarem. É tanto que a resolução 225, ela diz que o juiz ele pode suspender o processo enquanto as partes conversam. Nós já resolvemos questões na vara da infância aqui, que eram 3 processos. Você é advogado, você sabe. Um abre um processo contra B, B abre um processo contra A, aí A abre outro processo contra B, aí daqui a pouco tem um jogo de processo. O judiciário é usado para tentar compensar as questões emocionais dos casais. E aí nós conseguimos resolver em 90 dias. 3 processos das mesmas partes, com a colaboração da juíza, que ela deixou o processo lá e nós fomos resolver conversando. 90 dias foi resolvido. O Tribunal de Justiça do Piauí, ele está cumprindo, através do Núcleo de Justiça Restaurativa, primeiro, 2 etapas. Primeiro é levar às instituições a boa nova da Justiça Restaurativa e dizer para ela: olha, nós estamos aqui. E depois capacitar profissionais de várias áreas para que eles tenham o olhar restaurativo. E também fazer a formação das pessoas em justiça restaurativa. Eu tive que fazer privado, eu tive que fazer um curso por conta própria. E eu tenho vários colegas aqui que fizeram a justiça restaurativa e foi muito positivo para a profissão deles e até para o olhar pessoal deles, mas o incentivo do Estado ainda é muito incipiente. Precisa avançar muito. E a justiça restaurativa, para ela avançar, ela precisa quebrar barreiras. Primeiro, uma barreira psicológica das pessoas que acham que é melhor deixar como está. Deixa como está, porque essa justiça restaurativa não é direito, não tem nada a ver. O acesso à justiça não se dá apenas pela veia do jurisdicionado. Você pode ter um processo judicial que as pessoas queiram buscar seu direito lá, mas isso não impede que, lado a isso, exista o diálogo. E dentro disso, eu poderia então dizer que justiça restaurativa é mediação ou tem diferença? Tem uma diferença porque o conceito que foi trabalhado de mediação no CNJ também no Brasil é que em 1 ou 2 sessões no máximo você possa fazer com que as pessoas restabeleçam o diálogo, restabeleçam a empatia e busquem propostas de acordo, né? Elas revelem a sua posição, depois elas revelem as suas necessidades e depois façam uma proposta. Na justiça restaurativa tem a dimensão emocional daquele equilíbrio que a gente estava falando, em que uma pessoa se sentiu desprestigiada, desonrada, e que se sentiu desvalorizada e que emocionalmente ela acha que aquela pessoa tem que compensar. E às vezes a compensação que ela quer dar é muito pesada. Sobra para quem? Às vezes sobra para os próprios filhos. Quando é uma questão familiar. Outras gerações, essa história do direito penal em que uma pessoa tem
morre uma pessoa na família, geralmente os outros membros da família querem o mesmo caminho, mas não vai resolver. Não vai resolver, só vai aumentar a espiral e fazer com que outras gerações que não tiveram nada a ver com a história, elas venham a sofrer emocionalmente. Para a efetivação, então, dessa justiça restaurativa, seria interessante, nós temos um componente dentro da vara judicial ou dentro do organismo ali onde está tendo o debate, versado em psicologia, em terapia, em alguma coisa nesse sentido? Não, a justiça restaurativa, ela tem técnicas que elas são técnicas mais ligadas ao diálogo, ao conhecimento. Por exemplo, nós trazemos técnicas da mediação, que fazemos o parafraseamento, nós fazemos o acolhimento da pessoa, nós fazemos a escuta ativa. Quando uma pessoa chega com uma questão para você, se você para tudo que você está fazendo, você fixa o olhar para ela e fica assim, aquela pessoa vai se sentir valorizada. Poxa, ele está me ouvindo, ela está me ouvindo. Mas se a pessoa chega, vai falar com você está distraído, está pegando o celular. Não, eu estou lhe ouvindo, mas é porque eu tenho um negócio aqui muito importante também, mas eu estou ouvindo você. Tá? A pessoa não vai se sentir acolhida. Então, a comunicação ela é analógica e ela é digital. A comunicação digital é o que o seu corpo comunica com a outra pessoa. Uhum. E também faz parte da empatia. E também a comunicação não violenta, do Yuri, que ele trouxe lá de Harvard. Ele é psicólogo, mas ele ensina ferramentas importantes das 4 etapas de uma comunicação que seja assertiva, que seja proativa. E a primeira etapa, ainda bem que eu estava sentado quando eu fui estudar o livro dele. A gente tinha que aprender a ouvir sem julgar. Eu digo, opa, parece que ele está falando para mim. Porque enquanto as pessoas estavam falando, eu estava julgando. Ele não está falando a verdade. Não, esse aí não, esse aí. E a primeira lição que ele dá é ouvir sem julgar. E depois perceber o que você sente. O que é que eu estou sentindo com o que ele está falando? E depois a pessoa vai se sentir acolhida e depois ela se sente mais empoderada para ela fazer uma proposta para você, para ela avançar no próximo passo para você. Essa comunicação é uma comunicação assertiva, que ela é poderosíssima, até para um diálogo de casal, de família, de pai para filho. Tem um grande amigo mediador aqui em Teresina, que ele me relatou uma questão de família, e ele e o filho, quando começou o conflito com o filho, ele se lembrou das técnicas de mediação. Começou a aplicar e resolveu a questão. Levou para dentro de casa. Foi, e resolver a questão com essas técnicas. Então, não chega a ser terapia, e sim técnica de linguagem. Aprender a ouvir, não julgar e depois poder resgatar a confiança da pessoa, a empatia da pessoa, a pessoa se sentir valorizada. Porque tem uma das coisas que o ser humano ele quer é se sentir valorizado. Quando ele se sente valorizado, ele já é conquistado. Já. Até a própria justiça, né? Quando a pessoa se socorre na justiça, no Poder Judiciário, a gente tem costume de chamar o Poder Judiciário de justiça, né? Quando a pessoa se socorre no Poder Judiciário, ela quer muito que alguém esteja escutando, que o Estado esteja escutando essa demanda, né, dele. Né? E que o Estado reconheça as razões dele. E a força do juiz é muito grande. Tem essa prática, você conhece também, pessoas que ficam empoderadas, não, meu caso do juiz está resolvendo, deixa que o juiz vai resolver. Ou seja, para aquela pessoa, o juiz é a pessoa mais indicada para resolver o problema. Só que o peso está muito grande. Porque o poder de resolução, na verdade, é das partes. Isso me lembrou um outro podcast nosso aqui, um outro podcast com o delegado Anchieta Neri, que ele falava assim, as pessoas estão perdendo a capacidade de resolver os seus problemas com o diálogo, né? De resolver os conflitos com o diálogo. E a gente coloca na mão de um técnico, de uma pessoa que não está vivenciando aqueles sentimentos, e a gente dá razão para aquele técnico, que é o juiz, resolver o nosso problema. Então, a gente mesmo não resolveu. Foi um terceiro que foi lá e deu o pitaco dele. Mas, Rogério, não tem chance também da gente estar forçando as pessoas, os partícipes do processo, a aceitarem a composição? Porque tem gente que também não se conforma com a composição da forma que ela é moldada. Né? E sempre recentemente eu tive um cliente
que relatou que em um outro processo ficou muito desgostoso do acordo que foi feito lá e que achou que o advogado dele estava forçando a fazer esse acordo com aquela máxima. Sempre o mau acordo é melhor do que uma boa luta, né? Mas a gente não pode correr o risco de estar, em nome dessa justiça restaurativa, forçando as pessoas a aceitarem essas composições? Ana, obrigado pela tua colocação, porque tem um detalhe que é importante que eu não falei. É consensual. Vamos dialogar, vamos para a justiça restaurativa? A pessoa diz sim, eu vou. Para a partir daí, poder progredir. Não é aquele acordo que em certos tribunais a gente vê, que olha, é melhor você fazer esse acordo, porque se você não fizer, o processo vai andar e a tendência aqui é que a pena seja mais onerosa. Não é esse tipo de acordo. No caso, você diz sim para o diálogo, você quer ouvir, quem sabe ela tem uma fala que você, no fundo, você quer ouvir, um pedido de desculpas, ou ela tem uma forma de reparar isso aí, porque a solução pertence às partes, porque a solução ela é interna. Ela é emocional e racional. No judiciário, ela é só racional. E muitas vezes, se as partes não se entendem, o juiz vai ter que decidir. Mas ele vai decidir pelas ferramentas que ele tem, pela experiência que ele tem. E aí nem sempre dá certo, vai ter que recorrer, não fica satisfeito. E você falou a questão do advogado, do mau acordo, do bom acordo. Eu, como advogado, eu não assumo o problema do cliente. Eu ajudo o cliente a resolver. Se o cliente disser assim, doutor, o que você decidir, eu concordo, porque é Deus no céu e o Senhor na terra, eu digo, não. Você vai comigo ajudar a resolver essa questão. Porque no final, mesmo que ele diga, o senhor, o doutor, você estudou e você sabe resolver, no fundo, vai gerar uma insatisfação. Então, quando o processo anda, tem uma decisão importante para tomar, chama ele, olha, tem um caminho A, caminho B, caminho C. Como aquele caminho, aquele problema que você já se deparou várias vezes. Eu tenho uma decisão judicial para eu ir ver minha filha no fim de semana, mas ela mandou dizer para mim não ir. E eu digo, olha, os caminhos são esses. Pode ser que a delegacia seja acionada. Se você for, que tal você ir acompanhado de uma pessoa? Ou que tal a gente esperar o juiz decidir? Eu deixo várias opções para ela. E ela diz, eu vou porque eu não devo à justiça, eu tenho o meu direito, eu sou pai, eu sou mãe, eu vou. Eu digo, as consequências, eu deixo claro. E eu digo assim, doutor, o que é que eu faço? Aí as opções são A, B, C e D. O que é que você sente no seu coração que você quer fazer? E aí, eu quero fazer isso aqui. Digo, as consequências podem ser S e S, se você for. Porque é muito pesado, Ana, eu decidir por ele, porque o problema é dele, quem fica sem dormir é ele, quem toma remédio controlado é ele, quem está com as dores emocionais é ele. Porque o processo de família é por emoção. Acho que todos os processos terminam sendo bem versados na emoção. Como eu falei, né? A gente vê pelas essas caixinhas de cobrança. Gente, essas caixas de cobrança tem que ser reanalisado. Isso é um processo de coação. O pessoal fala assim, você vai ser processado, a galera já fica toda temerosa. E, no fim das contas, você acha que a justiça restaurativa, se a gente implementar de fato e de direito, qual vai ser o reflexo disso no Poder Judiciário? Bem, eu acho que para que a justiça restaurativa ela funcione, precisa que os colaboradores, os membros do Poder Judiciário do Sistema de Justiça, primeiro sejam apresentados à justiça restaurativa. É uma coisa que aconteceu com a constelação, que muitos consteladores se apresentaram como a constelação é a solução, é que vai resolver tudo. Não é assim. Porque quem veio primeiro? Quem veio primeiro é quem está todo dia trabalhando na sua função do judiciário. E você chega com uma coisa que você está fazendo errado, o que eu vou fazer aqui é o certo. Você começou um conflito. Opa, que é isso? Como é que você chega aqui? Eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 20 anos, e você chega dizendo o que é que eu tenho que fazer daqui para frente. Que o que eu estou fazendo está errado. Então, primeiro tem que apresentar a justiça restaurativa para os membros, tirar as dúvidas. Depois vai para outra etapa, que é conscientizar as pessoas de que ela é importante e quais os benefícios que
a justiça restaurativa traz? Você quer brigar ou você quer resolver? Não, doutor, ele merece porque eu sofri muito. Então você quer brigar. Você quer uma compensação, uma vingança. Então, de que forma? Você acha que é só desse jeito? E aí a gente vai colocando as perguntas e a pessoa diz, não, eu quero é o processo judicial. E tá bom, então vamos ingressar com a ação judicial. E ela vai correr. Mas se a pessoa, no fundo, ela quiser uma palavra, ela queira que a outra pessoa venha conversar de alguma forma, aí a justiça restaurativa está aí. Agora, é consensual. Não adianta se impor porque não se resolve impondo. A justiça restaurativa é um diálogo. Senta para resolver. E uma coisa da dimensão psicológica é importante. Tem reunião no modelo inglês, o professor senta aqui no palco, no púlpito, e os alunos ficam embaixo, e ele transmite o conhecimento e os outros recebem o conhecimento. Psicologicamente, ele sabe algo que eu não sei. Justiça restaurativa, a reunião é circular. Todos somos iguais. E aí você se nivela, sente, né? Você nivela. E esse nivelamento, a pessoa confiando no facilitador, que já conversaram antes, né? Uma psicóloga me perguntou, a justiça restaurativa, e se a pessoa surtar na hora? Eu digo, a justiça restaurativa, ela não é nesse modelo que você chama e coloca os dois frente a frente logo, não. Uma acareação, não é? Não, como a gente vê em alguns nesses programas locais, de TV, né? Não é uma acareação, botar o algoz e a vítima e, me desculpe, o que eu fiz por você. Não é isso. Em algumas delegacias se coloca a vítima, registra uma denúncia e é chamada para audiência. Quando chega lá, foi chamada a outra parte também para audiência e a pessoa se assusta. Entendeu? Então não é assim. Você conversa individualmente, com um lado, depois com o outro, para depois... Vamos para a etapa final? Está pronta? Estou. Aí a pessoa emocionalmente já está... né? Já está mais trabalhada. Então, assim, não necessariamente precisa a justiça restaurativa acontecer inicialmente no Poder Judiciário. Ela pode ser realizada antes da interposição da ação judicial ou dessa situação judicial, e aí a gente leva, depois de apaziguar das partes, né? Levar essa homologação de acordo? Ela seria pode assim? ser extrajudicial, antes de que se abra um processo, pode ser durante um processo. Por exemplo, se o advogado já tem um processo e que o processo parou, as partes não se entendem e está demorando a tramitação, o advogado pode dizer, gente, tem um profissional na área aqui de mediação, tem um profissional na área de justiça restaurativa, que tal a gente parar um pouco com a briga aqui e conversar, eles irem conversar? E aí se as partes disserem sim, você diz, gente, vamos conversar por 6 meses. Tem uma advogada no Ceará que ela chama as partes e assina um termo de não litigância. Vamos tentar por 6 meses. Vamos tentar aqui por 6 meses. E aí, vamos. Porque a pessoa tem que falar e vai para casa. Aí descarrega toda aquela energia. E aí depois começa a mudar a percepção sobre aquilo. Pai, pensando bem, eu acho melhor mesmo a gente encontrar uma forma de, eu tô tão cansada, não tô dormindo direito. E aí vai, mas como? Eu não sei como resolver. Interessante que as pessoas da justiça restaurativa, na primeira audiência, doutor, eu vim porque eu quero resolver, mas eu não acredito que o senhor tem como resolver isso pra gente, não. Não, são vocês que vão resolver, não sou eu, não. Eu apenas vou lhe ajudar o diálogo e vocês vão encontrando os caminhos, entendeu? Achei interessante desse assunto é que a gente está falando de comportamentos, né? Comportamentos, atitudes, sentimentos das partes. A gente não está falando do direito em si, né? Da codificação das condutas, né? Você não está aqui dizendo assim, olha, você infringiu o artigo tal, e a resolução desse artigo é esse outro artigo. A gente está falando sobre essa positivação das condutas humanas, né? Aí entra a dimensão de uma coisa um comportamento que é muito claro na nossa sociedade, até pelo modelo macro do nosso país, é o medo. As pessoas são levadas ao medo. Se ela vai ler um jornal, ali remete ao medo. Se ela vai ver um noticiário, remete ao medo. Ou você acha uma catástrofe, 20 pessoas foram soterradas, ali é medo. Ali é medo. Olha, você não vai fazer isso, se você for por ali, pode acontecer isso. É medo.
A cartinha também é o medo. Agora, que medo é esse? Esse medo que você aprendeu desde a infância. Que, olha, sai do quarto. Não, mãe, eu vou ficar aqui. Sai do quarto, o bicho-papão te pega. Aí a pessoa, a criança, sem estrutura emocional, acha que o bicho-papão realmente existe. E aí é incutido na crença da criança que o modelo de viver é com medo. Aí vai e leva o medo para o adulto. Você vai levando um sistema de coação, né? Para que elas... Coação de um lado e medo do outro. Sentimento de medo do outro. Então, assim, a gente está falando de um modelo de modificação do pensamento da resolução dos conflitos, né? Ou então voltar atrás, já que essa questão da restauração dos danos já é, como você falou, né? Dos indígenas, né? O pessoal dos povos primitivos. Ana, antes da droga tomar conta da nossa família brasileira, as pessoas colocavam as cadeiras na porta, as pessoas se reuniam nas praças, as comunidades se entendiam. E hoje, por conta desse medo da violência e também do tráfico de droga, as pessoas se afastaram, a comunidade não... Isso aí também faz com que eles colocam para que o delegado, o promotor, o juiz e o sistema de justiça vá resolver as questões dela, porque elas não... Não tem mais o costume de dialogar. Não tem mais o costume de dialogar, pelo próprio modelo social. É humanizar as resoluções de conflitos, sair do racionalismo da lei, né? É um assunto bem extenso e que merecia que a gente entrasse também nos braços dessa justiça restaurativa. Um momento, um edcast para poder falar sobre mediação, sobre constelação, sobre todas essas ferramentas, né? Mas a gente está chegando ao fim, né? O tempo passa rapidinho. E aí eu queria novamente que você desse sua rede social para a galera interagir com você, olhando aqui para essa câmera, e desse o seu tchau, ou até logo, né? Até logo, porque a gente vai ter que voltar aqui para poder tratar de mais assuntos. Bem, eu quero agradecer ao Edcast, Ana, excelente comunicadora você. Não conhecia essa sua veia jornalística, um bate-papo assim excelente, agradável com você. Bem, gente, eu estou lá no Instagram com o Rogério Almeida ADV Sistêmico e também com o Instagram Consultor Sistêmico. E eu quero encerrar com uma pequena reflexão. Quando se estabelece um conflito, gente, há duas possibilidades de que esse conflito ele seja escalado para aumentar para a violência, ou que esse conflito seja uma possibilidade de algo novo surgir. Então, o conflito ele não quer dizer que ele é negativo, um conflito ele pode surgir uma coisa diferente, uma coisa boa daqui para frente. Então, pense sobre isso e reflitam. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Edcast. É sempre bom a gente poder encontrar os amigos, os colegas, né? E você aí que ficou com a gente até o final do Edcast, eu queria te convidar mais uma vez, se inscreve no canal. Eu tenho visto várias visualizações, muita gente que acompanha aqui ainda não se inscreveu. Que é isso, querido? Que é isso, querida? Clica aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para quando vier o próximo vídeo, você já ser notificado logo bem no comecinho para pegar aqui o nosso bate-papo. Vai lá no Instagram, né? Segue a gente no @Estudando Direito Brasil. Nós, nos próximos dias, vamos fazer uns sorteios de obras que alguns autores mandaram pra gente, alguns colegas também, né? Enviaram. E vamos estar misturando esse negócio do seguidor do Instagram e dos nossos inscritos aqui no canal. Então eu vou esperar você, né, participar mais ativamente aqui do canal. Continua mandando mensagem no direct. Esses temas que a gente tem trazido para cá são provocações de vocês pelos directs, pelas mensagens. O vídeo vai ficar, viu, Rogério? O vídeo fica aqui, ad perpétuo, no YouTube. E eu espero você no nosso próximo encontro. Muito obrigada e até a próxima.